Olá, muito boa tarde a você. Olha, um vandalismo como jamais visto, bem no coração de Brasília. 49 pessoas ficaram feridas e 11 ministérios foram depredados e incendiados em um dos protestos mais violentos da história da capital federal. Só de lixo foram mais de 11 toneladas. Cerca de 45 mil pessoas pediam a renúncia do presidente Temer. Mas o que deveria ser um exercício da democracia acabou virando barbárie e caso de polícia. A esplanada amanheceu ainda sob o clima de tensão. Além do cenário de destruição, a presença das Forças Armadas na esplanada dos ministérios chamou atenção nesta manhã, consequência do decreto presidencial que autorizou a atuação dos militares para garantir a segurança na capital federal. A decisão de Michel Temer foi divulgada durante o quebra-quebra que marcou o protesto desta quarta-feira. A medida criou um mal-estar com a liderança do governo do Distrito Federal. O governador Rodrigo Hollenberg definiu a decisão como extrema, mas quem passou pela área central de Brasília nesta manhã reclamou do pouco policiamento durante os protestos. A presença policial nas últimas manifestações era mais fácil de a gente perceber. Ontem não. A Polícia Militar reconheceu que não havia efetivo suficiente para controlar a multidão. A manifestação, que pedia a renúncia do presidente e criticava as reformas trabalhista e da Previdência, reuniu cerca de 45 mil pessoas. Se tivéssemos ali 50 mil policiais, cada um segurando um, talvez teríamos impedido, mas não tinha. De acordo com o balanço da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, 11 ministérios foram depredados e incendiados. Aqui no Ministério da Cultura e do Meio Ambiente, além da pichação da fachada, praticamente todas as janelas até o terceiro andar foram apedrejadas. E ver essa cena aqui abala a gente, né? E é ruim para nós, para o país, é um clima muito insegurança, é um clima muito ruim para todos nós. Em nota, a assessoria dos ministérios informou que ainda está sendo feito o levantamento dos estragos. Além da destruição, os manifestantes deixaram rastros de sujeira. No estádio Mané Garrincha, por exemplo, 100 garis trabalharam duro para limpar todo o lixo espalhado no local. São realmente cenas lamentáveis, imagens tristes, Cláudio Humberto. Tristes e revoltantes também, não é? Porque, afinal de contas, o que a gente viu ontem foi um encontro desastroso entre pessoas que vieram a Brasília dispostas a tocar o terror e uma polícia militar claramente com deficiências de planejamento, em número insuficiente de policiais, de homens, e também uma polícia até mesmo desprotegida para esse enfrentamento. O que aconteceu foi o que a gente viu ontem. Eles tomaram conta, os baderneiros tomaram conta da esplanada dos ministérios, incendiando inclusive prédios. Até agora, durante o governo de Hollenberg, foram 151 manifestações do tipo aqui na esplanada dos ministérios. E quando há violência, essa violência é crescente. E só tem uma explicação para isso, a impunidade. Porque eles tocam terror, ferem policiais, eles incendeiam prédios, ônibus, carros, pintam e bordam, apedrejam pessoas, ferem, jogam bombas, jogam coquetéis molotov. Depois eles entram no ônibus e vão embora, livres, leves e soltos. E dos 49 feridos, apenas 3 continuam internados. Nossa equipe acompanhou tudo, desde os momentos que antecederam o quebra-quebra até o auge da bagunça. Foram 8 horas de desordem e confronto. É o que você confere agora em uma reportagem especial de Lana Canepa. Até o meio da noite, a esplanada dos ministérios ainda estava fechada, mas bem mais tranquila. Por todo o canto, rastros da violência e do vandalismo. 7 pessoas foram presas e 49 ficaram feridas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 45 mil pessoas ocuparam o canteiro central da esplanada dos ministérios. Os organizadores falam em 100 mil. Um grupo queimou pedaços de madeira, lixeiras, virou banheiros químicos, explodiu bombas caseiras e atacou os policiais com pedras. A resposta veio com bombas de efeito moral e spray de pimenta. Uma pessoa foi baleada. A polícia ainda não sabe de onde partiu o tiro. Essas imagens do jornal O Globo mostram policiais atirando em reação a manifestantes que jogavam pedras.
A Secretaria de Segurança abriu inquérito e disse que a norma é não usar armas de fogo durante manifestações. Todos os ministérios foram esvaziados. O prédio da Fazenda teve as vidraças quebradas. O da Agricultura foi o mais depredado. Manifestantes destruíram salas e colocaram fogo em móveis. Um manifestante teve a mão dilacerada depois que tentou acender um rojão contra a polícia. Em nota, a Polícia Militar informou que as ações da tropa serão analisadas e apuradas e afirmou que imagens não divulgadas mostram disparos contra os policiais. A PM disse ainda que agentes penitenciários e policiais civis que não estavam na operação participaram armados do ato. A confusão começou depois que manifestantes avançaram contra a polícia para se aproximar do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu ao presidente Michel Temer um reforço da Força Nacional de Segurança. Eu pedi a ele que encaminhasse a Força Nacional para que ela pudesse dar apoio à Polícia do Distrito Federal para garantir a segurança dos prédios da Câmara, automaticamente do Senado, do Congresso Nacional e do seu entorno. Se a decisão do governo foi além da Força Nacional, esta é uma decisão que cabe ao governo. O presidente Michel Temer decidiu assinar um decreto que coloca os militares nas ruas de Brasília. 1.500 soldados reforçam a segurança na esplanada. O Ministério da Defesa justificou a medida. Segundo o ministro Raul Jungmann, não há efetivo da Força Nacional. A saída, segundo o governo, foi acionar o Exército. O decreto diz que fica autorizado o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Distrito Federal no período de 24 a 31 de maio. Durante a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio criticou a decisão. Voto um pouco preocupado com o contexto e eu espero que a notícia não seja verdadeira. O chefe do Poder Executivo teria editado um decreto autorizando o uso das Forças Armadas no Distrito Federal no período de 24 a 31 de maio. Aí a gente vê que já são reações à decisão do governo, Cláudio Humberto. Exatamente, mas a decisão é absolutamente defensável e compreensível. É uma bobagem essa coisa de, convocou o Exército, é sinal de endurecimento, é sinal de golpe, não tem nada disso. O fato é que a presença da Polícia Militar e o trabalho da Polícia Militar, infelizmente, talvez por planejamento, por falhas de planejamento, não foi suficiente para conter os manifestantes que promoviam esse badernaço. E a Força Nacional de Segurança só tinha 100 homens, 100 à disposição. O governo não tinha outro meio, o ministro da Defesa não tinha outro meio, senão acionar tropas do Exército que estavam nos quartéis, prontas para isso mesmo, são treinadas para isso, e foram acionadas no sentido de garantir o restabelecimento da ordem e da paz e o respeito à lei, tudo de acordo com a Constituição. É compreensível a preocupação de pessoas como o ministro Marco Aurélio, mas se o ministro tivesse ido à janela e verificar o que estava acontecendo, ou consultado as emissoras de televisão que praticamente transmitiam ao vivo as depredações e os crimes horríveis que eram cometidos contra a cidade e contra a pessoa, com toda certeza o ministro não teria feito esse comentário. Assim como excitou ou deixou excitados os políticos de esquerda, ou a convocação do Exército, também o pessoal à direita, de direita, que sonha com o retorno dos militares ao poder, também, enfim, ficaram dando asas à imaginação. Mas eu mesmo perguntei ao ministro da Defesa qual que era a diferença final entre recorrer ao Exército ou à Polícia Militar ou à Força Nacional de Segurança para garantir a ordem, e a resposta dele foi nenhuma. E o governo federal já revogou o decreto que colocou o Exército nas ruas do DF. A decisão veio depois de uma reunião do presidente Temer com o Gabinete de Segurança Institucional logo cedo. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Essa é a notícia do dia, né, Renata? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Muito boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, diante dessa repercussão negativa, o governo voltou atrás, revogou esse decreto, como a gente viu aí na reportagem. A princípio, os homens do Exército iriam ficar nas ruas da capital do país até o final deste mês, até o dia 31, mas isso não está mais valendo, foi revogado. Foi o primeiro compromisso oficial do presidente Michel Temer, essa reunião com vários ministros aí que formam o gabinete institucional, ministros da área de defesa, né? Inclusive, foi o próprio ministro
ministro da Defesa, Raul Jungmann, que após essa reunião, ele veio falar sobre esse assunto, diz de fato que o presidente Michel Temer fez é legal, é constitucional, citou ali o artigo da Constituição que garante essa prerrogativa ao presidente da República, disse que nos últimos 7 anos essa medida foi tomada durante 29 vezes para manter essa ordem. Também disse que, a pedido do próprio presidente, a mando do presidente Michel Temer, essas pessoas que causaram essas cenas lamentáveis que a gente vê, toda essa depredação aí nos prédios públicos, serão identificadas e também posteriormente punidas. Vamos ouvir o que o ministro da Defesa falou sobre isso. Considerando que foi restaurada a ordem, a tranquilidade, o respeito à vida e ao patrimônio público, decretou a suspensão da operação de garantia da lei e da ordem. O senhor presidente da República também decidiu acionar a AGU, a Advocacia Geral da União, para que sejam feitas perícias em todos os imóveis, em toda a esplanada, onde ocorreram atos de vandalismo e de barbárie, para que seja levado à justiça e venha pagar pelos danos cometidos e responder criminal e penalmente todos aqueles que realizaram esses atos inaceitáveis e incompatíveis com o regime democrático. É isso, e se do lado de fora a gente viu essa confusão, algumas pessoas fazendo essa baderna aí, do lado de dentro do Congresso Nacional, a situação também não estava muito complicada e confortável não, viu, Rodrigo? Então, de um lado, deputados da base aliada do governo queriam desobstruir, votar o quanto antes as medidas provisórias, a fim de liberar a pauta para aprovar também, votar também, levar a plenário a reforma da Previdência, tão importante para o governo. Nós separamos aí umas imagens de ontem também dessa confusão aí de dentro do plenário, você vê aí alguns deputados de oposição invadiram a mesa diretora, não queriam deixar que os trabalhos continuassem. Foi realmente uma grande confusão, queriam obstruir os trabalhos. Aí, num determinado momento, assim que souberam também que os homens do Exército, né, foram convocados para ficar nas ruas da capital do país, aí houve um interrompimento dessa sessão, a sessão foi interrompida, os deputados da oposição se retiraram e aí sim os deputados da base governista conseguiram, a gente vê aí retirando essa faixa, foi uma confusão muito grande mesmo. Então, os deputados governistas conseguiram aprovar 7 medidas provisórias, então considerando aí uma grande vitória, né? Liberando essa pauta para levar à votação o quanto antes também a questão da reforma da Previdência. E hoje, Rodrigo, só para finalizar, a OAB vai protocolar agora à tarde mais um pedido de impeachment, o pedido de impeachment da OAB, totalizando aí já são 17 pedidos de impeachment com relação ao presidente Michel Temer, então vai protocolar hoje à tarde. Rodrigo. Obrigado, Renata. Renata vai acompanhar aí mais essa movimentação no Congresso. E a seguir, ainda sobre o choque dos protestos, o Ministério do Trabalho tem suspeita de bomba. O Band Cidade volta já.